Olá amigos, tudo bem? Eu sou André Rosa e aqui no site Desenrolado eu vou contar umas histórias para você. A gente vai apresentar hoje uma conclusão de um tema importantíssimo, cara de prova, que é o tema Revolução Francesa, tá? Falamos de definição, período, estamos falando de razões e estamos falando das fases. São 4, tá? Aí você diz, minha nossa, isso ainda tá aí. É porque eu resolvi deixar mesmo. Se eu apagasse, ia ficar meio complicado para mim. São problemas que eu tenho, tá? Você tem que entender que assim eu tô criando. Tô deixando como tá. Os caras acharam ruim, mas eu tinha que deixar assim. Para você lembrar o que você tinha visto. Que na Assembleia Nacional Constituinte tentaram dar um golpe no rei, acabou não dando certo. E eles acabaram se juntando com o povo. Ao se juntar com o povo, fizeram uma revolução armada, pressionaram esse rei e fizeram a monarquia constitucional. Aí o rei tentou fugir para ficar ali em exílio na Áustria, para tentar atacar o seu próprio país e voltar a ser rei. Só que ele acaba sendo descoberto, acaba sendo capturado e morto, e é iniciada uma república. Essa república começa a fase da convenção, que vai ser dominada pelos jacobinos, e vai ser dominado pelo Robespierre. O Robespierre é aquele que começa a matar todo mundo, gente até mesmo do seu próprio partido, e os outros partidos resolvem atacá-lo, fazendo um golpe contra ele. Esse golpe é chamado de reação thermidoriana, e que acaba iniciando uma nova fase, chamada de diretório, que é um governo de 5 pessoas. Aí você diz assim, poxa, mas ainda bem que acabou. Agora é um momento mais calmo, mais tranquilo, mais maravilhoso. Maravilhoso? Ó, vamos combinar um negócio. Ó. Você acha que nesse período aqui de instabilidade o negócio é resolvido numa só fase? Olha só o que acontece. Com essa fase, a alta burguesia chega ao poder. Com a alta burguesia existe um regresso conservador. Tudo que o Robespierre fez de ruim, ele compensava, ou pelo menos criava uma ideia de compensação com algo de boa. Tipo a reforma agrária, matar a nobreza ou gente do clero que era visto como inimigo do povo. Então, todos esses episódios, todos esses processos, sem dúvida nenhuma, eram bons para o povo. Mas a burguesia queria acabar com isso. Então, no diretório, tudo acabou. Então, no diretório, tudo virou uma coisa melhor para a burguesia mais uma vez. E ainda tinha outro detalhe. Sabe aquela história que eu acabei de contar do rei tentar fugir para a Áustria, para se proteger por lá? Sabendo a Áustria, ou você sabendo que a Áustria também era um país absolutista, então o que aconteceu? A Áustria, quando ficou sabendo que o Luís XVI foi capturado e morto, e a Maria Antonieta também, né? Que era exatamente a herdeira de trono da Áustria. Então, quando a Áustria ficou sabendo disso, resolveu invadir a França, contando até com a ajuda da Prússia. Hoje falamos não mais de Prússia, mas falamos de Alemanha. Pois aí o que aconteceu? A Áustria, a Prússia se juntam para invadir a França. A França, que já estava muito mal, vai ficar pior ainda. Aí o que acontece durante o diretório? Além dos problemas internos, existe agora um problema externo, que esse problema é exatamente a guerra, e esta guerra, agora a França tem que combater. Eu vou lhe dizer um negócio que você pode pensar que isso é brincadeira minha, mas não é. O exército da França era tão ruim, que nem botas tinha para calçar, nem preparos tinham realmente. Porque o serviço militar não era obrigatório, então as pessoas não estavam lá, não iam para o exército naquela obrigatoriedade, ia por espontaneidade. Então, como muita gente não gostava principalmente do rei, os alistamentos eram muito pequenos. Então o exército era muito pequeno, então o exército era muito despreparado. Até que um dia apareceu um cidadão vindo de uma região italiana. Aí você, italiana? Mas não é francesa? Não. Esse rapaz nasceu na ilha de Córcega, que já foi jurisdição italiana. Esse rapaz é um corso, tá? E esse rapaz acabou indo para a Academia Militar Francesa e simplesmente estudando muita história, geografia e matemática, esse rapaz simplesmente se tornou um dos melhores estrategistas ali daquela região. Então, da academia, nascia agora um gênio militar, chamado de Napoleão Bonaparte. Um cara assim, duro, um cara que dizia alguma coisa do tipo, vamos fazer, e ele realmente fazia.
não eram só palavras, eram verdadeiras ações. Napoleão começou a se destacar, combateu os exércitos austríacos e prussianos com às vezes um menor número de soldados do que ele, mas tinha inteligência, vontade de fazer e conseguiu em poucos meses sair da condição de um líder ou um simples líder do exército para se tornar um herói nacional. Acredite, Napoleão Bonaparte se tornou general da França, general do exército francês, com um pouco mais de 20 anos. E aí a burguesia teve uma ideia. Que tal colocar esse cara para governar a França? Que tal acabar com essa revolução tão cheia de problemas e colocar um doutrinador no poder? Mas se a gente colocar um homem para chefiar agora o poder na França, é como voltar ao tempo do rei. Mas a gente não queria nem o fim do rei. Que tal a gente dar um outro golpe, acaba com o diretório, um golpe que a gente pode colocar o nome dele de o 18 Brumário. Com esse golpe, a gente acaba com o diretório, acaba com a revolução, coloca o Napoleão no poder, é claro, ele recebendo nossas ordens e estabiliza a França. Pois não é isso que eles fizeram? Deram um golpe, acabaram com a revolução, com o diretório, começou um novo governo chamado de consulado, onde Napoleão estava à frente. E aí, aparentemente, tudo estava bem. E ficou realmente bem? Olha só o que aconteceu te contando em poucas palavras. Napoleão iniciou o consulado, está certo? O consulado ainda era uma república, está certo? O Napoleão governava com mais 2 cônsules. Depois se tornou cônsule único. Depois se tornou cônsule vitalício. E depois acabou se tornando imperador. Notaram uma coisa? Que aquela conversa de liberdade, igualdade e fraternidade era tudo conversa para boi dormir. O que a burguesia queria, na verdade, era um centralizador, podia ser até o rei. Como ele vacilou, querendo manter-se com muito poder, quem vacilou também foi a classe burguesa, pregando essas ideias. Mas existia uma qualidade no Napoleão. Essa qualidade que ele tinha era principalmente também trabalhar para o país e trabalhar para o povo. Dizem que Napoleão Bonaparte é o iniciador da guerra moderna, mas também é um iniciador da política nacionalista. O nacionalismo implantado por Napoleão é um nacionalismo até mesmo fantástico. Ele que não é francês, porque nasceu na ilha de Córcega, amava tanto aquele país e tanto aquele povo que contagiava o povo. E também por invadir outras regiões, ele provocava a reação dos invadidos à sua dominação. Napoleão, para você ter uma ideia, tinha uma média de soldados de 600 mil homens. Para você ter uma ideia, a média de soldados de um país, como a Áustria, como a Prússia, não chegava aos 40 mil. É por isso que eram feitas muitas coligações militares contra ele. Mas no tempo dele, ele mandava. No tempo dele, ele tinha poder. Só não conseguiu vencer um determinado país, que foi a Inglaterra. Tanto que ele até mesmo chegou a fazer aquele chamado bloqueio continental. Mas isso é uma outra história que eu vou contar. Apenas saiba de uma coisa. Napoleão é a figura mais importante agora. Acabou a França, desenvolveu aquele país, inaugurou uma revolução industrial, deu alegrias à burguesia, como também tem algumas raivas, porque fazer guerra para a classe burguesa é uma fonte de muito dinheiro, é uma fonte muito lucrativa. É claro, quando se está ganhando. Então, quando Napoleão ganhava, ele tinha um apoio. Quando ele começou a perder, ele perdeu tudo. Então a revolução acabou. O governo Napoleão também. Mas no final das contas você nota o quê? Existe um vencedor nessa história. A classe burguesa, que acabou ficando com todo o poder para ela, como ainda hoje é. É por isso que a Revolução Francesa iniciará a grande idade contemporânea. E a idade contemporânea o que é? É a idade da burguesia. Em outro assunto, em outro momento, nós iremos divulgar isso um pouco melhor. Estude esse assunto. Ele cai em prova sim. Eu sou André Rosa, estou aqui no site Desenrolado para tentar te ajudar a ser um homem de sucesso, uma pessoa de grandeza, uma pessoa de conhecimento. Confie na gente, nos acompanhe e até a próxima.